Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa abordagem completamente diferente, diria mesmo revolucionária, sobre os desafios alimentares das crianças. Tudo isto com base no trabalho incrível de Djanira Montalvão e da doutora Flávia Escurácio no seu curso Autoterapia Positiva e Consciente aplicada ao comer infantil. Preparem-se porque a forma como olhamos para a hora da refeição vai, muito provavelmente, mudar. Bem, esta pergunta para tantos pais e cuidadores acerta em cheio, não é? A frustração, aquela preocupação constante, a luta para que uma criança coma, é uma realidade que desgasta. Mas e se a solução não estiver em táticas de persuasão ou em novas receitas? E se o problema não for a comida? Esta frase da Djanira Montalvão é, no fundo, a chave de tudo o que vamos explorar. É uma mudança de perspectiva total. A ideia central é que os problemas com a comida não começam no prato, mas sim no estado emocional e neurológico da criança. Vamos lá perceber melhor isto. E para percebermos isto, temos mesmo de ir à base, à neurociência. O cérebro de uma criança funciona, de uma forma muito simplificada, em dois modos principais. E são estes modos que ditam a forma como ela interage com tudo, incluindo, claro, com a comida. A diferença é como da noite para o dia. Em modo segurança, o corpo está tranquilo, a mente está curiosa, é o estado perfeito para aprender e explorar. Por outro lado, no modo de defesa, o corpo fica tenso, em alerta máximo, a mente fecha-se pronta para lutar, fugir ou simplesmente paralisar. E aqui está, talvez, a ideia mais importante de todas. É neurologicamente impossível uma criança estar nos dois modos ao mesmo tempo. Portanto, para que uma criança sequer pondere experimentar algo novo, o seu sistema nervoso tem de se sentir seguro. Não é uma questão de fome. Não é uma questão de convencimento. Se o cérebro está em modo de defesa, a porta para a exploração está simplesmente fechada. Então a pergunta é: como é que se constrói este estado de segurança? A resposta é surpreendentemente simples: através da brincadeira. A brincadeira é a grande construtora do que podemos chamar de autoestrada neural. É esta ligação que ajuda a criança a aprender a gerir as suas emoções e a passar de um estado reativo, de defesa, para um estado calmo e seguro. Ok, vamos sair um pouco da ciência e entrar na vida real para ver como tudo isto acontece na prática. As nossas experiências, especialmente as da infância, criam narrativas muito poderosas que o nosso cérebro associa à comida para o resto da vida. Este é um testemunho real, partilhado no curso. Uma participante já adulta a descrever como é que o facto de ter sido forçada a comer na infância criou uma relação negativa com a comida que perdura até hoje. Como a Djanira Montalvão explica, para esta pessoa a refeição não significava nutrição, significava angústia. E isto mostra na perfeição o que acontece a nível cerebral. A experiência de ser forçada a comer ativa o modo de defesa. Se isto se repete vezes sem conta, o cérebro cria uma ligação neural muito forte que diz: comida é igual a perigo. E o corpo reage com stress. A rejeição ao alimento passa a ser um mecanismo de sobrevivência. É, na verdade, um trauma que fica instalado. Agora, reparem neste outro exemplo do curso, que é tão ou mais forte. Uma mãe partilha que a seletividade alimentar do filho começou logo a seguir a um desmame abrupto. As especialistas explicam que a questão aqui não era a mudança do alimento em si, mas sim a quebra repentina de um vínculo de segurança. Esta é a grande viragem de pensamento. O comportamento da criança em relação à comida era um sintoma. Era a sua forma de comunicar a dor e a insegurança que estava a sentir. O problema não estava no prato, estava na relação. A recusa em comer era a única linguagem que ele tinha para expressar aquela perda. Bem, se o problema é neurológico e emocional, como é que o resolvemos? A resposta, como nos explica a arte-terapeuta doutora Flávia Escurácio, está em usar as ferramentas que falam a língua do cérebro infantil, a brincadeira e a arte. A arte e o brincar não são de todo apenas passatempos. São, na verdade, intervenções terapêuticas muito poderosas. Elas ajudam a flexibilizar um sistema nervoso que está rígido, permitem que a criança ponha cá para fora emoções sem precisar de palavras, reduzem o cortisol, a famosa hormona do stress, e talvez o mais importante de tudo, reconstroem a ponte, o vínculo de segurança entre o adulto e a criança. A Djanira Montalvão explica que aceitar um alimento novo segue uma sequência sensorial que é muito natural e que não pode ter pressão. Tudo começa com as mãos. Permitir que a criança toque, sinta a textura, explore o alimento com as mãos é o primeiro passo e é fundamental. Só depois de as mãos aceitarem é que o cérebro sequer começa a considerar os passos seguintes, o cheiro e só depois, muito depois, levar à boca. Este conceito é absolutamente fantástico. O ensaio emocional. Imaginem, uma criança ouve uma história, ou está a brincar, e uma personagem experimentou um brócolo e adora. O cérebro da criança simula essa experiência positiva num ambiente completamente seguro, sem qualquer tipo de pressão.
Está literalmente a treinar a coragem. Pronto, vamos agora juntar todas estas peças do puzzle e perceber como é que isto se transforma numa filosofia completamente nova para as horas das refeições. E a mensagem central é esta. O nosso foco tem de mudar. A prioridade não pode ser o que está dentro do prato, mas sim o que se passa dentro da criança. O nosso trabalho principal é o de criar um ambiente de total segurança emocional, onde a curiosidade natural da criança possa finalmente respirar e aparecer. E o ponto-chave é mesmo este. Uma relação saudável com a comida nasce de uma relação de vinculação segura. Quando uma criança se sente vista, se sente segura e conectada, o seu sistema nervoso relaxa e entra em modo segurança. E é só a partir daí que a exploração e a aceitação de alimentos se tornam possíveis. O foco na conexão é o que, no fim de contas, realmente nutre a criança. A reflexão que fica é esta. Quando percebemos esta ligação profunda, tudo muda. Cada história que contamos, cada emoção que validamos, cada vez que nos sentamos no chão a brincar, tudo isto passa a ser uma oportunidade de ouro para construir a segurança neurológica de que a criança precisa. A questão deixa de ser se devemos preparar o cérebro, mas sim como podemos aproveitar cada momento para o fazer.